Queridos telespectadores, como vocês se encontram? Espero eu que muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu sou o Cairan Marcos Silva Galdino, aluno do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal do Tocantins. E hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da cibersegurança moderna, a engenharia social, também chamada por muitos pesquisadores de hacking humano. Quando ouvimos a palavra hacking, normalmente pensamos em invasores escrevendo códigos complexos, explorando falhas em sistemas, quebrando senhas, invadindo servidores ou usando ferramentas avançadas para ultrapassar barreiras técnicas. Só que existe uma forma de ataque muito mais silenciosa, muito mais psicológica e em muitos casos, muito mais eficiente. Essa forma de ataque não começa necessariamente no computador, ela começa na mente da vítima. O artigo que vamos analisar hoje se chama A Multi-Layered Security Model to Counter Social Engineering Attacks, a Learning-Based Approach, escrito por Luke Edwards, Muhammad Zardi, Iqbal e Mahmoud Hassan, pesquisadores da Teesside University. Esse artigo é importante porque ele não trata a segurança apenas como uma questão de tecnologia. Ele olha para o comportamento humano, para os erros de julgamento, para os viéses cognitivos, para a confiança, para a presa, para a curiosidade e para a forma como as pessoas tomam decisões. A ideia central é simples, mas muito poderosa. Em muitos ataques, o criminoso não precisa quebrar o sistema, ele só precisa convencer uma pessoa a abrir uma porta. A engenharia social é definida como uma técnica de manipulação que explora os erros humanos para obter informações privadas, acesso ou bens valiosos, entre outras coisas. Em outras palavras, é uma forma de ataque que usa engano, influência e manipulação para fazer a vítima agir contra o próprio interesse. E é por isso que alguns autores usam a ideia de hacking humano. O alvo não é apenas a máquina, o alvo é o comportamento humano. O invasor pode querer uma senha, pode querer acesso a uma área restrita, pode querer convencer alguém a clicar em um link, pode querer que a pessoa baixe um arquivo, pode querer que um funcionário aprove uma transferência financeira, pode querer que alguém revele informações internas da empresa. E o mais preocupante é que muitas vezes a vítima não percebe que está sendo manipulada. Ela acredita que está ajudando alguém, acredita que está cumprindo uma ordem, acredita que está resolvendo um problema urgente, acredita que está acessando um serviço legítimo, acredita que está fazendo algo normal. O artigo cita Christopher Henday, que define engenharia social como um ato que influencia a pessoa a agir da forma contrária aos seus próprios interesses. Essa definição é interessante porque mostra que engenharia social não depende apenas de tecnologia. Ela depende de influência, depende de comunicação, depende de confiança, depende de contexto. No mundo organizacional, porém, essa influência se torna perigosa quando é usada para explorar fraquezas humanas e ganhar acesso a sistemas ou dados. Um atacante pode passar por um técnico de TI, pode fingir ser gerente, pode simular uma mensagem de banco,
Pode enviar um e-mail com aparência oficial. Pode usar um QR Code falso. Pode criar uma voz artificial parecida com a de um executivo. Pode inventar uma emergência. Pode criar uma recompensa falsa. O objetivo é sempre o mesmo: fazer a vítima baixar a guarda. E é aí que entra a reflexão importante. As empresas investem em firewall, antivírus, criptografia, monitoramento, autentificação de multifator e sistema de detecção. Tudo isso é essencial. Mas se um funcionário é convencido a entregar a senha, clicar em um link falso ou autorizar uma ação indevida, a defesa técnica pode ser contornada. Isso não significa que a culpa é simplesmente do funcionário. Significa que o fator humano precisa ser tratado como parte central da segurança. A engenharia social funciona porque ela explora características humanas normais: vontade de ajudar, confiança em autoridades, o medo de ser punido, a pressa do trabalho, a curiosidade, o desejo de resolver problemas rapidamente, a tendência de seguir rotinas, a dificuldade de desconfiar de algo que parece familiar. O atacante estuda esses padrões e constrói o golpe em cima deles. Por exemplo, imagine um funcionário recebendo a ligação de alguém que diz ser do setor de suporte técnico. A pessoa fala com segurança, usa termos técnicos, conhece o nome do funcionário, menciona o nome da empresa e diz que precisa confirmar algumas informações para resolver um problema de acesso. Se o funcionário está ocupado, cansado ou preocupado em não atrapalhar o trabalho, ele pode cooperar sem questionar. Neste momento, o ataque não dependeu de malware sofisticado, dependeu de uma conversa convincente. Outro exemplo é um e-mail falso dizendo que a conta corporativa será bloqueada se o usuário não atualizar os dados imediatamente. A mensagem usa urgência, usa medo, usa aparência oficial. A vítima clica para evitar um problema. Mais uma vez, o ataque começa na emoção. O artigo mostra que a engenharia social evoluiu muito. No passado, muitos ataques eram mais simples e mais fáceis de identificar, mas hoje, com a inteligência artificial, deepfake, QR codes maliciosos, phishing personalizado, smishing, vishing e perfilamento psicológico, os ataques estão se tornando muito mais convincentes. Isso cria um desafio enorme para as organizações. Não basta treinar a equipe uma vez por ano e achar que está tudo resolvido. Não basta colocar um aviso dizendo não clique em links suspeitos. Não basta confiar apenas em ferramentas automáticas. A defesa precisa ser contínua, integrada e multicamadas. E essa é a grande proposta do artigo: criar um modelo de segurança multicamadas para combater ataques de engenharia social. A lógica do modelo é parecida com a armadura. Se uma camada falhar, a outra camada ainda pode proteger a organização. Se o funcionário não identificar o golpe, talvez o filtro de e-mail bloqueie. Se o filtro não bloquear, talvez a autentificação de multifator impeça o acesso. Se o acesso acontecer, talvez a identificação, a detecção de incidentes perceba um comportamento anormal. Se o incidente ocorrer, uma resposta bem planejada pode reduzir o dano. A segurança não pode depender de uma única barreira. E antes de entrar no modelo de 6 camadas, precisamos entender os ataques e o que eles buscam combater. Aqui a gente tem a tabelinha dos tipos de ataque de engenharia social, mas vamos para algumas definições. O primeiro e mais conhecido é o phishing, né? Phishing é quando o atacante envia mensagens fraudulentas fingindo ser uma fonte confiável para enganar a vítima. Essas mensagens podem chegar por e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens, link ou páginas falsas. O objetivo pode ser roubar senha, dados bancários, credenciais corporativas, informações pessoais ou até mesmo instalar um malware. O artigo destaca que phishing
continua sendo um dos vetores mais comuns e perigosos. Mesmo parecendo uma técnica antiga, ele ainda funciona porque se adapta ao contexto. Um phishing simples pode ser algo enviado para centenas ou milhares de pessoas. Como uma mensagem genérica, algo como sua conta foi bloqueada, clique aqui para recuperar. Mesmo que a maioria ignore, basta uma pequena porcentagem cair para o ataque ser sucesso. Mas existe também o spear phishing. Spear phishing é mais direcionado. O atacante pesquisa a vítima antes. Ele usa informações públicas, redes sociais, LinkedIn, sites corporativos, notícias, vazamentos para personalizar a mensagem. Em vez de mandar um e-mail genérico, ele envia uma mensagem que parece feita especificamente para aquela pessoa. Pode citar o nome da empresa, o setor, o cargo, um projeto real ou um colega de trabalho. Isso torna o golpe muito mais convincente. Existe também o phishing, que usa chamadas de voz. Nesse caso, o atacante liga para a vítima e tenta obter informações por telefone. Ele pode se passar por banco, suporte técnico, gerente, fornecedor ou autoridade. O phishing é perigoso porque acontece em tempo real. A vítima tem menos tempo para pensar, o atacante pode pressionar, interromper, usar tom de urgência e conduzir a conversa. Já o sneaking usa SMS ou mensagem de texto. A vítima recebe uma mensagem curta com um link ou uma solicitação. Como o celular é um ambiente de uso rápido, muitas pessoas clicam sem analisar. A segunda técnica tradicional é a impersonação. A impersonação é quando o atacante finge ser outra pessoa. Pode ser um funcionário, um técnico de TI, um auditor, um gerente, um entregador, um parceiro da empresa ou alguém com autoridade. Essa técnica explora a confiança em papéis sociais. Se alguém se apresenta como técnico, muitas pessoas assumem que ele sabe o que ele está fazendo. Se alguém se apresenta como gerente, muitas pessoas sentem pressão para obedecer. Se alguém se apresenta como fornecedor, pode parecer normal perder acesso em documentos e informações. A impersonação pode acontecer por telefone, e-mail, redes sociais ou presencialmente. A pessoa pode chegar à recepção com um crachá falso, roupa parecida com uniforme ou postura confiante. Pode dizer que veio resolver um problema técnico. Pode carregar uma caixa para parecer um integrador. Pode usar nomes reais de funcionários para parecer legítima. A terceira técnica é o baiting ou isca. No baiting, o atacante oferece algo atrativo para a vítima agir. Pode ser um brinde, um download gratuito, um cupom, um benefício, um arquivo interessante, um pendrive encontrado ou um software supostamente útil. A isca explora curiosidade e desejo. Imagine um pendrive deixado no estacionamento de uma empresa com a etiqueta escrita Salários 2024 ou Confidencial. Uma pessoa pode conectar um dispositivo e um computador para ver o conteúdo. Se o pendrive estiver infectado, o malware pode ser executado. Outro exemplo é um site oferecendo uma ferramenta gratuita que, na verdade, instala um código malicioso. A quarta técnica é o tailgating. Tailgating é uma intrusão física em que o atacante segue uma pessoa autorizada para entrar em uma área restrita. Ele aproveita o momento em que alguém abre uma porta, passa junto e evita a autenticação. Isso pode acontecer em empresas, prédios corporativos, universidades, data centers ou áreas administrativas. Muitas vezes, o tailgating funciona porque explora educação e constrangimento social. Se alguém está logo atrás de você carregando caixas, você pode segurar a porta por gentileza. Se a pessoa parece apressada, você pode deixá-la entrar. Se ele parece pertencer ao ambiente, ninguém questiona. O problema é que, em segurança, cortesia sem verificação pode virar vulnerabilidade. A quinta técnica é o shoulder surfing. Shoulder surfing é quando o atacante observa a vítima digitando senhas, pins ou informações sensíveis. Isso pode acontecer em caixas eletrônicos, balcões, transporte público, salas de aula, escritórios compartilhados ou qualquer lugar onde a tela ou teclado estejam visíveis.
O ataque é simples, mas eficiente. O criminoso não precisa invadir os sistemas, se consegue ver a senha sendo digitada. Também existe o dumpster diving, que é a busca de informações no lixo físico ou digital. Papéis, cartados, anotações, relatórios, crachás antigos, contratos e documentos impressos que podem conter dados úteis. Existe também engenharia social reversa. Neste caso, o atacante cria um problema e faz a vítima procurar ajuda. Depois ele apresenta como solução, por exemplo, causa uma falha aparente e se passa por um suporte técnico. Como a vítima foi até ele, a confiança tende a ser maior. Todas essas técnicas mostram que a engenharia social é ampla. Ela pode ser digital, física, verbal, emocional e organizacional. Agora, o ponto mais importante: esses métodos tradicionais continuam funcionando. Mesmo com tecnologias avançadas, ataques simples ainda são eficazes porque dependem do comportamento humano. Uma empresa pode ter sistemas modernos, mas se não tiver cultura de verificação, continua vulnerável. Só que o cenário ficou ainda mais complexo com as técnicas evolucionárias. O artigo explica que a engenharia social evoluiu junto com a sociedade digital. Hoje vivemos uma cultura do sempre disponível. Trabalhamos remotamente, usamos serviços em nuvem, acessamos os bancos pelos celulares, escaneamos QR codes, recebemos notificações o tempo todo e misturamos experiências físicas e virtuais. Essa conveniência cria oportunidades para atacantes. Quando tudo é rápido, prático e conectado, as pessoas passam a confiar em processos digitais sem pensar direito. Um exemplo forte é o phishing ou phishing por QR Code. QR Codes se tornaram comuns em restaurantes, lojas e eventos, universidades, documentos, autenticação e campanhas. Eles são práticos porque eliminam a necessidade de digitar links. Basta apontar a câmera, acessar e pronto. Mas praticidade também é um problema. Ao escanear um QR Code, muitas pessoas não verificam o destino. Eles confiam no código porque ele está colado em uma mesa, em um cartaz, em uma parede ou em um documento. O atacante pode trocar o QR Code legítimo por um malicioso, pode criar um código que leva para uma página falsa, pode induzir o usuário a instalar um aplicativo, pode capturar credenciais, pode direcionar a vítima para um site que coleta dados pessoais. O artigo cita que um estudo com 173 participantes, usando um cenário falso de cadastro de passaporte Covid-19 com QR Code malicioso, o resultado foi preocupante. 67% dos participantes usaram credenciais existentes do Google ou Facebook para se cadastrar. É um número que mostra algo muito importante. A conveniência pode vencer a cautela. A pessoa pensa, é só um cadastro rápido, é mais fácil entrar com o Google. Não quero criar uma conta nova. Isso parece normal. E nesse processo, entrega as credenciais. O QR Code malicioso pode levar ao phishing, distribuição de malwares, execução de código malicioso ou roubo de dados. Outro exemplo de técnica revolucionária são os deepfakes. Deepfakes usam inteligências artificiais e aprendizado de máquina para criar ou manipular vídeos, imagens e vozes de forma convincente. Essa tecnologia pode ser usada para entretenimento, pesquisa ou criação de conteúdo, mas também pode ser usada para fraude, desinformação, roubo de identidade e manipulação. No contexto da engenharia social, deepfakes são extremamente perigosos, porque atacam uma das bases da confiança humana, a percepção sensorial. Nós tendemos a confiar no que vemos e ouvimos. Se ouvimos a voz de um diretor, acreditamos que é ele. Se vemos um vídeo de alguém falando, acreditamos que aquela pessoa realmente disse aquilo. Mas com IA, voz e imagem podem ser simulados.
O artigo menciona um caso em que o criminoso usaram inteligência artificial para imitar a voz do CEO de uma empresa do Reino Unido. A voz era tão convincente que os funcionários acreditaram estar falando com uma pessoa legítima e realizaram a transferência de 243 mil libras. Aqui a parte, né, do artigo que fala. Esse caso mostra uma mudança de nível dos ataques. Antes, um criminoso precisava escrever um e-mail convincente. Agora ele pode simular a voz de uma autoridade. Isso aumenta muito os riscos de fraudes financeiras, ordens falsas, manipulação, reputação e ataques direcionados. Outra técnica moderna é o perfilamento psicológico. O atacante coleta informações sobre a vítima e usa esses dados para construir uma abordagem personalizada. Ele pode analisar redes sociais, hábitos, interesses, cargos, relações profissionais, rotina e até mesmo as emoções. Com essas informações, o golpe fica mais convincente. Se a vítima gosta de tecnologia, o atacante pode enviar uma falsa oportunidade de software. Se trabalha no financeiro, pode enviar uma solicitação de pagamento. Se é novo na empresa, pode explorar inexperiência. Se é muito prestativo, pode criar um pedido de ajuda. Se tem medo de punição, pode usar a ameaça ou um bloqueio de advertência. Um bloqueio ou advertência. A engenharia social moderna não é apenas enganar, é personalizar o engano. Isso gera grandes desafios para as organizações. O primeiro desafio é a rápida evolução. Os ataques mudam constantemente. O que funcionava como defesa ontem pode não ser o suficiente amanhã. E isso exige uma atualização contínua. O segundo desafio é a diversidade de vetores. A engenharia social pode ocorrer por e-mail, telefone, SMS, redes sociais, QR Code, sites, aplicativos, reuniões online, chamadas de vídeo, acesso físico ou até fornecedores. E o terceiro desafio é a sofisticação. Ataques modernos podem envolver OSNT, deepfake, domínios falsos, páginas muito parecidas com as reais e scripts capazes de contornar defesas tradicionais. O quarto desafio é o elemento humano. Mesmo os funcionários treinados podem errar em momentos de pressa, medo, cansaço ou distração. O quinto desafio são ameaças internas. Funcionários mal intencionados, coagidos ou descuidados podem facilitar o ataque. Os sextos desafios são recursos limitados. Pequenas empresas e organizações com orçamento reduzido podem ter dificuldade para investir em ferramentas, treinamentos e especialistas. E o sétimo desafio é integrar tecnologias, filtros de e-mail, proteção de endpoint, inteligência de ameaças, detecção de URLs, autenticação e monitoramento. Tudo isso precisa funcionar junto. Se cada ferramenta opera isolada, a defesa fica fraca. E é por isso que os autores propõem um modelo de segurança multicamada. Esse modelo não depende de uma única solução. Ele combina educação tecnológica, resposta a incidente, políticas, gestão de terceiros e melhora contínua. A primeira camada é a educação, treinamento e conscientização. Essa é a base do modelo. Os autores destacam que muitos estudos apontam o ser humano como o elo mais vulnerável da segurança da informação. Mas isso não significa que um funcionário deve ser tratado como culpado. Significa que ele precisa ser treinado para reconhecer e resistir a ataques. Educação, treinamento e conscientização, ou ETA, ajuda a mudar a forma como o funcionário toma decisões. A ideia é cutucar o processo de decisão, ou seja, criar hábitos mentais que façam a pessoa parar, desconfiar, verificar e reportar antes de agir. Um bom treinamento precisa mostrar aqueles ataques reais. Precisa explicar phishing, vishing, smishing, tailgating, baiting, deepfakes e QR codes maliciosos. Precisa mostrar exemplos, precisa ensinar o que observar.
Não basta dizer cuidado, é preciso explicar cuidado com o quê? O funcionário precisa aprender a verificar remetente, domínio, tom da mensagem, urgência, anexos, links, permissões, pedidos em comum, solicitações financeiras e identidades não confirmadas. Também precisa aprender que a segurança não é vergonha. Perguntar, confirmar e reportar não é atrapalhar trabalho, é proteger a organização. Essa camada pode incluir treinamentos baseados em função. Um funcionário do financeiro precisa de exemplos específicos sobre transferências e notas falsas. Um funcionário do RH precisa aprender sobre dados pessoais e currículos maliciosos. Um técnico de TI precisa aprender sobre redefinição de senhas e solicitação de acesso. A recepção precisa aprender sobre acesso físico e tailgating. O treinamento também pode incluir simulações de phishing. A empresa envia mensagens simuladas para avisar quem clica, quem reporta e quem ignora. O objetivo não deve ser humilhar ninguém, mas identificar pontes de melhoria. Outra ferramenta é a gamificação. Cursos com desafio, pontuação, cenários e quizzes podem ser mais engajados do que aulas longas e cansativas. O artigo enfatiza que treinamento pode ser acessível, atualizados e viáveis. Uma organização não pode depender de um curso complexo que nunca é atualizado. A engenharia social muda muito rápido, então o aprendizado também precisa mudar. A segunda camada são os controles técnicos. Essa camada existe porque não podemos depender apenas do julgamento humano. Mesmo pessoas treinadas podem errar. Por isso, controles técnicos reduzem a chance de que um erro vire um desastre. Um dos controles mais importantes é a autenticação multifator, ou MFA. Mesmo que a senha seja roubada, o atacante ainda precisa de um segundo fator para acessar a conta. Outro controle é o filtro de e-mail. Ele pode bloquear mensagens suspeitas, anexos perigosos, links maliciosos e domínios recém-criados. Também entram aqui filtros web, proteção de endpoint, controle de acesso, lista de permissões, sistema de detecção de anomalias e ferramentas baseadas em inteligência artificial. A IA pode ajudar a identificar comportamentos incomuns. Por exemplo, um usuário acessando o sistema fora do horário normal de um país diferente, tentando baixar muitos arquivos ou fazendo solicitações incomuns. Machine Learning também pode ajudar a detectar os URLs maliciosas, padrões de phishing e mensagens suspeitas. Mas é importante entender que a tecnologia não é solução mágica. Ela reduz o risco, mas não elimina o problema. O atacante pode adaptar o golpe, usar canais alternativos ou explorar falhas fora do alcance da ferramenta. Por isso, a camada técnica precisa trabalhar junto com a camada humana. A terceira camada é a detecção e resposta a incidentes. Essa camada responde uma pergunta simples: o que acontece quando o ataque ocorre? Muitas organizações treinam prevenção, mas não planejam resposta. Isso é perigoso porque quando o incidente acontece, cada minuto importa. Um plano de resposta precisa definir responsabilidades. Quem deve ser avisado? Quem isola o sistema? Quem comunica a gestão? Quem registra as evidências? Quem fala com os clientes? Quem aciona o jurídico? E quem decide se uma conta deve ser bloqueada? Sem plano, a organização improvisa. Improviso durante crise aumenta dano. A detecção envolve identificar sinais de ataque. Pode ser uma conta comprometida, um login comum, envio massivos de e-mail, mudanças de regra de encaminhamento, transferências suspeitas, instalação de software não autorizado ou comportamento fora do padrão. A resposta envolve conter, investigar, corrigir e aprender. Conter significa impedir que o dano se espalhe. Investigar significa entender o que aconteceu. E corrigir significa remover o problema e fechar a brecha.
Aprender significa atualizar o processo para evitar uma repetição. Uma boa resposta a incidentes também precisa incluir comunicação clara. Funcionários devem saber como reportar suspeitas. Se alguém clicou em um link falso, precisa sentir segurança para avisar rápido, sem medo de humilhação. A cultura punitiva atrapalha a resposta. Se o funcionário tem medo de ser culpado, ele demora para avisar. E essa demora pode custar caro. A quarta camada são políticas e procedimentos organizacionais. Essa camada é essencial porque muitas falhas acontecem por falta de clareza. Políticas são regras formais que orientam o comportamento esperado. Procedimentos são passos práticos para executar essas regras. Se alguém recebe uma solicitação de transferência urgente do diretor, qual é o procedimento? Se é um técnico externo, pode acessar uma sala. Quem autoriza? Se um funcionário esquece a senha, como a identidade é verificada? Se um fornecedor perde dados, quem valida? Sem procedimento, cada pessoa decide do seu jeito e o atacante explora exatamente essa falta de padronização. Políticas importantes incluem uso aceitável, senhas, controle de acesso, respostas a incidente, classificação da informação, compartilhamento de dados, verificação de identidade, gestão de fornecedores e o uso de dispositivos. Um exemplo prático é a política de verificação para solicitações financeiras. Nenhuma transferência em comum deve ser aprovada apenas por e-mail ou voz. Deve haver um canal secundário de confirmação, como callback para o número previamente cadastrado, ou, enfim. Outro exemplo é política de acesso físico. Ninguém deve entrar em área restrita apenas porque parece autorizado. Crachá, registro de autorização precisam ser verificados. Políticas também precisam ser auditadas. Não adianta ter documento bonito se ninguém segue. Auditorias e testes ajudam a verificar se a prática está alinhada com a regra. A quinta camada é a gestão de terceiros. Essa camada é muito importante porque muitas organizações dependem de parceiros, prestadores de serviços, fornecedores, plataformas externas e empresas terceirizadas. Um fornecedor fraco pode virar uma ponte de entrada para um atacante. Mesmo que a sua empresa tenha boas práticas, um parceiro pode ter senhas fracas, processos ruins, funcionários pouco treinados ou acesso excessivo. Por isso, a organização precisa avaliar os riscos de terceiros, precisa verificar padrões de segurança, contratos, responsabilidades, acesso concedido, tratamento de dados, requisitos mínimos e planos de saída. A gestão de terceiros pode incluir avaliação periódicas, cláusulas contratuais de segurança, classificação de dados, exigência de MFA, verificação de multifator, limitação de acesso, revisão de permissões e encerramento seguro de contratos. Um ponto importante é a estratégia de saída contratual. Se o fornecedor não cumpre os requisitos de segurança, a organização precisa ter meios para encerrar a relação ou reduzir o acesso. Fornecedores devem seguir padrões compatíveis com a criticidade do serviço. Quem acessa dados sensíveis ou sistemas internos precisa de controle rigoroso. E por fim, a sexta camada é o monitoramento contínuo e melhoria. Essa camada fecha o ciclo. Segurança não é algo que se configura uma vez, esquece. É para ser revisada, testada, melhorada continuamente. Cada tentativa de ataque deve gerar um aprendizado.
Cada simulação deve gerar dados. Cada incidente deve gerar ajustes. Cada nova técnica deve atualizar treinamentos. O monitoramento contínuo envolve avaliações regulares, auditoria de seguranças, testes de penetração, feedback dos usuários e dos funcionários, análise de ameaças, revisão de políticas e documentação de incidentes. A documentação é essencial. Se um ataque ocorreu, é preciso registrar o que aconteceu, qual foi o vetor, qual controle falhou, qual foi o impacto, como foi a resposta e o que deve mudar. Sem documentação, a organização esquece e, quando esquece, repete o erro. Essa camada também permite adaptações, como ataques evoluem, o modelo precisa evoluir. Deepfake, QR codes maliciosos e phishing avançados exigem atualização constante. Agora, o diferencial deste artigo é que ele não propõe apenas um modelo teórico. Os autores também desenvolveram uma abordagem baseada em aprendizagem. Eles criaram um módulo de aprendizagem interativa usando o Article Rise 360. Essa plataforma permite construir cursos acessíveis, responsáveis e rastreáveis, responsivos e rastreáveis, ou seja, os funcionários podem acessar diferentes dispositivos, seguir no próprio ritmo e ter seu próprio progresso acompanhando. Isso é importante porque muitos treinamentos falham por serem chatos, longos, genéricos e desconectados da realidade. Um bom treinamento precisa ser claro, prático e engajador. Precisa mostrar exemplo, precisa testar a retenção, precisa permitir que os gestores acompanhem quem concluiu, quem teve dificuldade, quais pontos precisam ser reforçados. O uso de quizzes ao final dos módulos ajuda a medir a aprendizagem. Não basta o funcionário assistir ao curso e pronto. É preciso verificar se ele entendeu. Perguntas práticas podem avaliar as decisões em cenários reais. Por exemplo, o que você faria se você recebesse um telefonema pedindo dados sensíveis? Como reagiria a um e-mail de urgência solicitando pagamento? O que faria ao encontrar um QR Code em um local público? Como confirmaria uma ordem enviada por voz? O que faria se alguém tentasse entrar atrás de você em uma área restrita? Esses quizzes ajudam a transformar a informação em comportamento. O artigo destaca também a acessibilidade. O treinamento precisa ser fácil de acessar. Se for difícil, as pessoas não fazem. Se só funciona em um dispositivo específico, atrapalha. Se não salva o progresso, desmotiva. Outra vantagem é o rastreamento. A equipe de segurança consegue acompanhar o progresso dos funcionários e identificar lacunas de conhecimento. Isso transforma o treinamento em uma ferramenta de gestão de risco. A organização pode receber, por exemplo, que muitos funcionários erram perguntas sobre QR Codes, então ele reforça esse tema. Pode perceber que o setor financeiro precisa de treinamento extra sobre deepfake de voz, por perceber que novos usuários precisam de módulo específico sobre impersonação e suporte falso. Dessa forma, o treinamento deixa de ser genérico e passa a ser direcionado. A ideia mais importante é transformar o funcionário de elo fraco em sensor ativo de ameaças. Um funcionário bem treinado pode perceber um golpe antes que a tecnologia detecte, pode reportar um e-mail suspeito, pode bloquear uma tentativa de acesso físico, pode questionar uma ligação falsa, pode evitar uma transferência indevida, pode alertar colegas. Mas para isso precisa de um conhecimento prático, confianças e canais de comunicação. Uma cultura de segurança forte não nasce apenas de regras, ela nasce de repetição, exemplo, incentivo e clareza. A liderança também precisa participar. Se gestores ignoram políticas, pressionam por atalhos ou punem quem questiona, a segurança enfraquece. Imagine um funcionário que recebe uma solicitação urgente de um superior. Se a cultura da empresa valoriza apenas rapidez, ele pode obedecer sem verificar.
Mas se a cultura valoriza a segurança, ele sabe que confirmar é o comportamento correto. Por isso, o modelo de 6 camadas precisa ser visto como um sistema integrado. A educação ensina, a tecnologia bloqueia, a resposta a incidentes reduz danos, as políticas orientam, a gestão de terceiros fecham portas externas e o monitoramento melhora tudo continuamente. Cada camada cobre uma falha possível da outra. Se o treinamento falha, controles técnicos podem ajudar. Se a tecnologia falha, políticas podem orientar. Se a política falha, a resposta a incidentes pode conter. Se o fornecedor falha, a gestão de terceiros pode reduzir risco. Se tudo falha, melhoria contínua aprende e fortalece o sistema. Esse é o princípio da defesa em profundidade. Não existe camada perfeita, existe combinação de camadas. A conclusão do artigo é bem clara. A engenharia social não é apenas uma ameaça técnica, ela é uma ameaça de confiança organizacional. Empresas funcionam com base em confiança. Funcionários confiam em e-mails, sistemas, colegas, fornecedores, gestores de processos. A engenharia social distorce essa confiança. O atacante se aproveita daquilo que faz a organização funcionar. Ele se passa por alguém confiável, usa um canal confiável, imita uma situação comum, cria urgência, explora o desejo de ajudar e transforma a confiança em vetor de ataque. Por isso, se defender da engenharia social exige mais do que comprar ferramentas. Exige cultura, exige treinamento, exige processos, exige tecnologia, exige resposta e exige revisão constante. A transição dos métodos tradicionais para a tática baseada em IA torna esse desafio ainda maior. Se antes mensagens mal escritas já era sinal de alerta, hoje em dia um e-mail pode ser perfeitamente escrito. Se antes uma ligação suspeita era fácil de perceber, hoje uma voz pode ser clonada. Se antes um site era mal feito, páginas falsas podem parecer profissionais. Se antes um QR Code era visto como prático, hoje pode ser uma porta silenciosa para phishing. Isso significa que o usuário precisa aprender a verificar? Não, apenas a reconhecer sinais óbvios. A segurança moderna precisa ensinar perguntas como: eu esperava essa mensagem? Esse pedido faz sentido? O canal é confiável? A identidade foi confirmada? Existe urgência artificial? O link leva realmente ao domínio oficial? O QR Code foi colocado por fonte confiável? O pedido segue o procedimento da empresa? A voz ou a imagem pode ser falsificada? Eu estou sendo pressionado a agir rápido? Essas perguntas criam uma pausa e muitas vezes uma pausa salva a organização. A engenharia social quer velocidade, a defesa precisa criar reflexão. A engenharia social quer emoção, a defesa precisa criar procedimento. A engenharia social quer confiança cega, a defesa precisa criar verificação. A engenharia social quer isolamento da vítima, a defesa precisa criar comunicação. O artigo também aponta caminhos para pesquisas futuras. Os autores pretendem testar o modelo com participantes que já tiveram experiências reais com ataques em cenários específicos. Isso pode ajudar a refinar as camadas, principalmente a detecção e respostas. Esse ponto é importante, porque modelos de segurança precisam ser testados na prática. Um modelo pode parecer bom no papel, mas precisa funcionar como pessoas reais, empresas reais, limitações reais e ataques reais. Mesmo assim, a proposta já traz uma contribuição forte. Ela reúne o combate à engenharia social em uma estrutura organizada, acessível e baseada em aprendizagem. Se eu tivesse que resumir a mensagem principal desse artigo em uma frase, seria: a defesa contra o hacking humano precisa proteger tanto o sistema quanto a decisão humana. Por fim,
No fim, muitos ataques acontecem no instante de uma decisão. Ao clicar ou não clicar, abrir ou não abrir, confiar ou verificar, autorizar ou questionar, baixar ou ignorar, segurar a porta ou pedir identificação, responder ou reportar. A segurança depende desses pequenos momentos. E é justamente nesses momentos que o treinamento, os controles técnicos e as políticas e a cultura organizacional precisam aparecer. A melhor defesa contra a engenharia social não é transformar pessoas em especialistas técnicos, é transformar pessoas em usuários vigilantes, conscientes e preparados para reconhecer uma manipulação. Não basta saber que phishing existe, é preciso identificar phishing em uma rotina de trabalho corrida. Não basta saber que deepfake existe, é preciso criar procedimento para validar ordens sensíveis. Não basta saber que o QR Code pode ser perigoso, é preciso conferir a origem antes de escanear. Não basta saber que tailgating é risco, é preciso ter coragem institucional para não deixar desconhecidos entrarem sem autorização. A defesa contra a engenharia social exige prática, e prática exige repetição. Por isso, treinamentos precisam ser frequentemente feitos. Políticas precisam ser claras, simulações precisam ser realistas, respostas precisam ser rápidas, ferramentas precisam ser atualizadas, fornecedores precisam ser avaliados, incidentes precisam ser documentados. Essa é a lógica do estudo de 6 camadas. A primeira camada prepara a mente, a segunda camada prepara e protege tecnicamente, a terceira camada reage quando algo acontece, a quarta camada organiza as regras, a quinta camada controla os riscos externos, a sexta camada garante a evolução constante. Juntos, essas camadas tornam a organização mais resistente. Não invulnerável, porque nenhuma organização é invulnerável, mas mais preparada, mais consciente, mais rápida para detectar, mais capaz de responder e mais difícil de enganar. E em cibersegurança, aumentar a dificuldade já é uma grande vitória. O atacante procura o caminho mais fácil para atingir o alvo. Se uma organização tem funcionários desinformados, processo confuso, ausência de verificação de multifatores, fornecedores sem controle e nenhuma resposta, ela é um alvo fácil. Mas se a organização treina pessoas, usa controles técnicos, tem procedimentos claros, monitora ameaças, gerencia terceiros e melhora continuamente, o ataque as torna mais caro, mais difícil e menos provável de ter sucesso. Essa é a essência do modelo. Para encarar a grande lição é que para encerrar, perdão, a grande lição é que engenharia social continuará evoluindo. Novas ferramentas surgirão, novos golpes aparecerão, a inteligência artificial tornará ataques mais convincentes e a rotina digital continuará criando novas superfícies de ataque. Mas a defesa também pode evoluir, e a primeira evolução é parar de tratar o fator humano como detalhe. O fator humano é central. Pessoas podem ser exploradas, mas também podem ser treinadas. Pessoas podem errar, mas também podem detectar. Pessoas podem clicar, mas também podem reportar. Pessoas podem ser alvo, mas também podem ser defesa. A segurança cibernética robusta exige tecnologia de ponta, mas exige, acima de tudo, uma força de trabalho vigilante, educada e apoiada, e por processos claros. Se uma organização quer se proteger contra a engenharia social, precisa começar pela base: educação, treinamento, conscientização. Depois, fortalecer os controles técnicos. Depois, ter resposta a incidente. Depois, organizar as políticas e procedimentos. Depois, controlar fornecedores. E, finalmente, precisa monitorar, documentar e melhorar continuamente. Esse é o escudo de 6 camadas. Um modelo que reconhece o ataque moderno e não mira apenas
máquinas, mira pessoas, decisões, emoções e rotinas. E se o ataque mira o humano, a defesa também precisa começar pelo humano. Enfim, muito obrigado por me acompanhar nessa análise sobre o futuro da defesa contra a engenharia social. Eu estou passando o artigo devagarzinho, as partes, né? Que a gente passou e acabei não comentando necessariamente. Vou passar desde o início, né? Novamente. Fiquem atentos, questionem o que aparecer urgente demais. Verifique antes de confiar e lembre-se, na cibersegurança, uma decisão bem pensada pode impedir um ataque inteiro.